Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o câncer gástrico, na disciplina de Princípios Básicos de Oncologia. Nosso grupo é constituído por eu, Emanuele, pela Gabriele e pelo Hugo Flávio. De início, precisamos destacar que o câncer de estômago, ou também chamado de câncer gástrico, é caracterizado pelo crescimento desordenado das células que compõem a parede deste órgão, no caso, o estômago, que é um conceito típico de neoplasias malignas, ou seja, o câncer é o resultado da perda da capacidade da célula em controlar o seu ciclo celular. Dessa forma, podemos destacar alguns tipos principais de câncer que acometem essa região, como, por exemplo, o adenocarcinoma, que é uma lesão maligna mais comum que acomete o estômago, seguido de linfomas. Há também os sarcomas, que são raros, e eles são iniciados nos tecidos que dão origem a músculos, ossos e cartilagens. Ainda pode destacar outro tipo de câncer que pode afetar o estômago, que é o caso do tumor estromal gastrointestinal, mais conhecido pela sigla GIST. Ainda podemos destacar que o adenocarcinoma ele pode ser dividido em dois, o intestinal e o difuso. O intestinal ele é típico do estômago distal. Ele possui ulcerações, frequentemente é precedido por lesões pré-malignas. Já o difuso, ele acomete mais o estômago proximal. Ele promove um espaçamento disseminado do estômago, especialmente ali na região da cárdia. Acomete mais pacientes jovens. Aqui nessa figura, nessa imagem, ela nos mostra uma úlcera no interior de pregas mucosas e elas estão edemaciadas. Nessa biópsia, nessa imagem é uma biópsia, revelam que é um adenocarcinoma e ele está pouco diferenciado. Seguindo, a gente precisa também caracterizar esse câncer para o melhor reconhecimento. Os tumores, eles podem surgir como pequenas ulcerações da mucosa, um pólipo ou uma massa. Quando a gente se refere a uma úlcera benigna, ela nos mostra uma base mais regular, apresenta uma base mais lisa, enquanto que uma úlcera maligna, ela se manifesta como uma massa em torno da lesão. Há pregas irregulares e sua base também é irregular. Dessa forma, adentrando mais nessa parte de úlceras gástricas malignas, tumores malignos, a maioria dos tumores gástricos ocorrem em algum ponto da camada de revestimento interna do estômago e aparece como uma lesão elevada, irregular, de milímetros de diâmetro e muitas vezes ulcerada, lembrando uma verruga com uma pequena cratera em seu ponto mais alto. Vale destacar que a ulceração é o resultado da multiplicação celular descontrolada, que é uma característica, como já foi citado, de câncer e tumores malignos. Essas células anormais, elas vão substituindo o tecido normal e elas podem invadir outras camadas do próprio estômago e alcançar órgãos vizinhos. Dando prosseguimento, é importante a gente destacar como diagnosticar essas neoplasias malignas, e isso é de fundamental importância, tanto para o prognóstico, para saber, quanto para o tratamento, para que seja mais eficaz, direcionado. A partir disso, para a investigação do tumor, deve-se iniciar o processo com a investigação de uma queixa digestiva, que culmina no diagnóstico do câncer gástrico. A endoscopia digestiva alta, ela aparece como um ponto fundamental nesse diagnóstico, porque ela, além de visualizar as características e dimensões do tumor,
ela permite a realização da biópsia para análise, colaborando no planejamento cirúrgico. Quando o diagnóstico de câncer é confirmado, o próximo passo é definir o grau de extensão local da doença e se houve disseminação, se ocorreu a metástase à distância. E isso é feito a partir da tomografia computadorizada de abdômen e tórax. Outros exames ainda podem ser pedidos pelo médico, como a ressonância nuclear magnética e a ecoendoscopia. Só que eles só são solicitados em casos em que a caracterização da extensão da doença não é bem definida pela endoscopia e pela tomografia. O estadiamento, ele descreve os aspectos do câncer, como a localização, se disseminou, ou se está afetando as funções de outros órgãos, né, do corpo, principalmente os órgãos vizinhos. E conhecer esse estadiamento do tumor, ele ajuda na definição do tipo de tratamento e a prever o prognóstico do paciente. O sistema de estadiamento mais utilizado para o câncer de estômago é esse indicado pelas letrinhas T, N, M. É justamente o sistema TNM, que ele utiliza 3 critérios para avaliar o estágio do câncer, né? O T, ele indica o tamanho do tumor primário e até onde ele se disseminou. O N, ele descreve se existe disseminação da doença para linfonodos regionais próximos, e o M significa se existe a presença de metástase em outras partes do corpo, como o fígado e os pulmões. No caso do câncer gástrico, o estômago está aí numa posição anatômica bem próxima ao fígado e aos pulmões, então é importante analisar a presença, né, de metástase para esses órgãos. Bom, eu trouxe uma tabela de detalhes das categorias T, N e M. Os números e após as letras, né, as letras T, N e M, elas fornecem uns detalhes a mais, né, sobre cada um desses fatores. Os números mais altos, como vocês podem ver, né, que vai de 0 a 4, os números mais altos estão relacionados à doença mais avançada, né? E os cânceres de estômago em estágio inicial são denominados de estágio 0, né? Que é sem evidência de tumor primário, ou ele pode ser denominado o TIS, que é o carcinoma in situ, né? E quando eles variam, né, vão aumentando, quanto maior o estágio, como eu falei anteriormente, por exemplo, no estágio 4, significa que a doença está mais avançada. E assim sucessivamente, assim funciona para o N e para o M, né, que é os linfonodos regionais e a metástase distante. Os marcadores moleculares ou marcadores tumorais, eles são utilizados na oncologia para detectar a presença de um câncer e para acompanhar a evolução dele. Bom, existem vários tipos de marcadores moleculares, mas eu separei aqui os 3 principais marcadores para o câncer gástrico, que é a alfa-fetoproteína, AFP, a CA72 e a CEA, que é o antígeno carcino embrionário. Bom, a alfa-fetoproteína é uma importante proteína do soro fetal. Ela é sintetizada no fígado ou no saco vitelínico do feto. E ela tem a função, né, fetal de transporte plasmático e a manutenção da pressão oncótica, né, do feto. E ela desaparece no primeiro ano de vida, mas existem níveis
séricos encontrados no sangue, né, na vida adulta, mas é uma quantidade muito, muito pequena. E é por isso que é um importante marcador para o câncer do estômago, porque níveis acima de 500 nanogramas por ml são altamente sugestivos a uma malignidade do câncer, né? Vindo aí com uma sensibilidade de 50%, 40% para o câncer gástrico. Já a CA72, que também é conhecida, muito conhecida mesmo como a TAG72, né? A TAG72, é um marcador tumoral de elevada especificidade para o cancro, mas ele também tem uma especificidade em torno de 50% a 60% para o câncer gástrico, né? Câncer de estômago. Esse marcador molecular, ele é utilizado no controle de remissão e reincidência de carcinomas do trato gastrointestinal também. Além do estômago, pode ser para o cólon, pâncreas e o trato biliar. É importante falar também que o CA72 ele é um marcador até mais sensível que esse próximo marcador que eu vou falar para vocês, que é o CAA, que é o antígeno carcinoembrionário. Bom, falando agora sobre o CEA, ele é um protótipo, na verdade, de um marcador tumoral que tem sido utilizado em larga escala depois da sua identificação, né, que foi no ano de 1665. Ele foi originalmente descrito com presente em adenocarcinoma de colo fetal, né, mas depois foi utilizado aí em outras, foi encontrado, na verdade, em outras regiões. O CA ele é produzido pelas células da mucosa gastrointestinal, por isso também a sua sensibilidade, né, para o trato gastrointestinal, incluindo para o estômago. Para o estômago ele vai aí de uma sensibilidade de 40% a 60%. E a recorrência, né, desses níveis presentes tem como diagnóstico de uma doença clinicamente detectável quase sempre precedida de um aumento do marcador tumoral. E os níveis séricos de CA também são úteis para monitorar o tratamento de câncer de mama metastático. Com relação à epidemiologia no Brasil, com base no site INCA, é importante destacar que o adenocarcinoma é responsável por cerca de 95% dos casos de tumor do estômago. Ele ainda atinge, em sua maioria, homens por volta dos 60 a 70 anos e cerca de 65% dos pacientes têm mais de 50 anos. Além disso, outros tumores podem ocorrer, como já foi citado, os linfomas e os sarcomas. E é importante destacar que os linfomas são diagnosticados em cerca de 3% dos casos. E os sarcomas, como já foi dito, são raros, né? E são iniciados nos tecidos que dão origem a músculos, ossos e cartilagens. No Brasil, o câncer de estômago é o terceiro tipo mais frequente entre os homens e ele aparece como o quinto entre as mulheres. Bom, eu vou falar agora sobre o tratamento. Após o diagnóstico e estadiamento do câncer, o médico discutirá com o paciente as melhores opções para o tratamento desse câncer. A escolha do tratamento dependerá muito do estadiamento da doença no momento do diagnóstico, além de outros fatores como a idade do paciente, o tipo de tumor,
as chances de cura da doença, o estado geral da doença do paciente, as circunstâncias individuais e outras considerações pessoais do paciente. Se o câncer não tivesse disseminado além do estômago, geralmente é realizada uma cirurgia para tentar curá-lo. A retirada da totalidade do tumor antes da disseminação é a única chance de cura. Elimina-se a maior parte ou a totalidade dos gânglios linfáticos, gástricos e adjacentes a esse tumor. Bom, o tratamento ele vai ser dividido em duas modalidades: o tratamento curativo e o paliativo. O tratamento curativo ele tem como principal elemento a cirurgia de remoção desse tumor. Tal cirurgia pode levar desde a retirada do tumor por via endoscópica até a remoção parcial ou completa do estômago. A radioterapia e a quimioterapia, junto a essa cirurgia, elas compõem uma terapia com intuito curativo, que dependendo sobretudo do estágio do tumor, pode ter uma taxa de cura de 60% a 70%, obtida nos pacientes com doença localizada utilizando as medidas de terapias já faladas, que é a rádio e a quimio. O tratamento paliativo ele é oferecido a pacientes em alguns tipos de situações, como os tumores que não são passíveis de remoção, com as condições clínicas que impedem a realização dessa cirurgia e no caso, quando a doença está em fase de metástase. Contudo, em alguns casos, para os efeitos paliativos, há indicação de ressecção do tumor gástrico. A terapia paliativa ela é composta pela quimioterapia e a radioterapia, indicadas de acordo com a forma da apresentação dessa doença. O tratamento quimioterápico paliativo, por exemplo, pode revelar uma taxa maior de sobrevida global com a melhor qualidade de vida para os pacientes que recebem essa quimioterapia. A quimioterapia associada à radioterapia também pode ajudar efetivamente a aliviar os sintomas da doença, elevando também a sobrevida desses pacientes. A quimioterapia ela também consegue ser administrada em conjunto com alguns fármacos, como o trastuzumab e o ramucirumab, para tratar as pessoas que estão com o câncer em estágios mais avançados. Também é utilizado para esse tratamento paliativo a imunoterapia, como uma outra alternativa para o tratamento dessa doença. Ela pode ser administrada em pessoas com câncer do estômago com estágio avançado ou que tenham se disseminado pelo corpo, como no caso das metástases. Bom, agora sobre as considerações finais. É importante salientar que, embora a incidência dos tumores gástricos apresente uma redução significativa nas últimas décadas, eles ainda continuam sendo o segundo tumor maligno mais frequente em todo o mundo, sendo importante analisar os sinais mais comuns desse tipo de câncer, como a sensação de inchaço no estômago após as refeições, ou a sensação precoce de satisfação durante essas refeições, os desconfortos abdominais, as dores abdominais, do tipo úlcera e azia forte, náuseas e vômitos, perda de apetite, indigestão ou queimação periódica, diarreia, fraqueza e fadiga, perda de peso não intencional, vômitos com sangue e evacuações de fezes escurecidas, pastosas e com odor forte. Para um melhor auxílio desse diagnóstico dessa doença, nós temos que evidenciar esses fatos já relatados antes, esses sintomas. Vale destacar também que com o surgimento das imunoterapias e fármacos anticânceres mais efetivos, está sendo propiciado novas alternativas com uma melhor qualidade de vida para esses pacientes que receberam essas terapias com fármacos e imunoterápicos. E uma dessas novas alternativas é a remoção gástrica com tratamento paliativo. Vale destacar também que os fatores de risco para o desenvolvimento da doença são bem importantes, como a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, que é uma bactéria presente na mucosa gástrica, que em conjunto com a presença de histórico familiar para câncer de estômago, tem maiores chances de se desenvolver nesses pacientes. A obesidade, dieta pobres em frutas e verduras e ricas em alimentos processados, o tabagismo, o etilismo e cirurgias gástricas prévias também podem ser considerados fatores de risco para esse tipo de câncer. A prevenção é fundamental. Ter uma dieta balanceada e composta de vegetais,
frutas cítricas e alimentos ricos em fibras é de suma importância para tentar evitar essa e outras doenças. Além disso, é importante a prática de atividades físicas, a diminuição de ingestão de alimentos processados e combate ao tabagismo e ao etilismo, que são um dos mais importantes fatores para o desenvolvimento do câncer gástrico. Bom, pessoal, é isso e espero que tenham gostado da nossa apresentação sobre câncer gástrico e muito obrigado.